Bom dia, gente. Eu me chamo Carolina, meu orientador é o professor Alexandre Carvalho, meu co-orientador é o professor Marco Aurélio, que é lá do Departamento de Solos, e eu escolhi trazer hoje para vocês um pouquinho sobre a importância dos micro-organismos do solo no cultivo vegetal, e aí com um foco especial nas plantas medicinais. Bom, esse é o sumário da minha apresentação. Eu vou começar falando um pouco sobre o solo e a produção fitoquímica, depois sobre os processos microbianos e a nutrição vegetal, em seguida sobre o manejo e a saúde do solo, e aí por último eu vou trazer algumas pesquisas sobre as aplicações desse conteúdo nas plantas medicinais. Bom, para começar, quando a gente fala em plantas medicinais, né, a gente está falando aí de plantas que a gente sabe que produzem alguns compostos de ação terapêutica. Então, compostos que têm ação antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, dentre várias outras propriedades que esses compostos podem ter e que trazem benefícios aí para a nossa saúde, né, tem essa aplicação terapêutica. Mas como que esses compostos eles são produzidos, né, na planta, no vegetal? Eles são produzidos pelo metabolismo das plantas, né? Elas têm o metabolismo primário, que é aquele que está mais relacionado às questões básicas de sobrevivência do vegetal, como o desenvolvimento de diferentes órgãos, a reprodução, né, a respiração, fotossíntese, então tudo que são os processos básicos para o organismo vegetal existir. E tem também o metabolismo secundário, que não está tão atrelado à sobrevivência da planta, mas está muito atrelado às questões ambientais, né, aos estímulos ambientais. Então, por exemplo, a presença de diferentes micro-organismos, um patógeno que vai estar ali causando uma doença para a planta, vai estimular na planta a desencadear certas vias que vão formar um produto ao final dela. Assim como a atração de polinizadores também vai levar essa influência, né? Tudo isso vai influenciar na produção dos compostos terapêuticos. Não só a presença de outros organismos, mas também estresses ambientais, diferenças na luminosidade, falta de água, enfim, várias questões ambientais influenciam a produção dos metabólitos secundários, que são esses produtos de ação terapêutica. Mas tem uma coisa que é, digamos que a base para tudo isso acontecer. Tanto para o metabolismo primário como para o secundário, é fundamental a absorção de nutrientes. Então, assim como a gente precisa comer, né, absorver nutrientes para a gente conseguir existir, as plantas também necessitam da absorção de nutrientes e é ali que vai começar todo o processo de produção dos compostos de ação terapêutica. Então, esses nutrientes, uma pequena parte deles, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, são absorvidos pela atmosfera, na forma de gases. E a grande maioria dos nutrientes, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre e todos os outros micronutrientes, né, que eu não coloquei aqui porque são muitos, eles são absorvidos pelo solo, então pelas raízes. E aí, a partir dessa absorção, esses nutrientes vão possibilitar as vias de assimilação acontecerem, que são as vias metabólicas, e aí vai formar os compostos terapêuticos. Então, a gente observa que a produção fitoquímica, ela começa no solo, por isso o cultivo vegetal, ele é tão importante quando a gente fala de plantas medicinais, porque é ali que tudo começa. E aí, a glicose, que é muito rica em carbono, ela é o combustível principal, né, de
do metabolismo vegetal. Então, ela é a molécula que vai gerar, né, a fonte de energia para os vegetais, e ela é formada a partir da fotossíntese. Então, as plantas absorvem a energia luminosa, transforma em energia química e acontece processos aí que vão usar a glicose para possibilitar as diferentes vias de assimilação e produção de compostos terapêuticos, medicinais. Então, a glicose ela vai ser a base da via do ácido chiquímico, que vai produzir aí os polifenóis, alcaloides, cumarinas, ligninas e lignanas. Assim como ela também é a base para a via do MEP, que vai formar os mono e os diterpenos, assim como os carotenoides. A mesma coisa para a via do ácido acético, que forma as antraquinonas e os alcaloides. E a via do MEV, que vai formar o SESC e os triterpenos e os esteroides. Então, todas essas vias que formam os compostos terapêuticos, né, de interesse medicinal, elas têm como base ali a molécula de glicose, que é formada principalmente por carbono, também hidrogênio e oxigênio. Mas além da glicose, do carbono, né, que é um elemento fundamental, ele é a base de todas as moléculas, todos os compostos orgânicos, então ele pode ser considerado o principal elemento, mas todos os outros nutrientes, eles também são igualmente fundamentais para o metabolismo vegetal como um todo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, o nitrogênio, ele é a base, né? Ele forma as proteínas, dentre elas as enzimas, que são fundamentais para a maioria das reações metabólicas no organismo vegetal. O nitrogênio também compõe a molécula de alcaloide, né? Não vou conseguir apontar, mas vocês conseguem ver ali o nitrogênio compondo essa molécula. Além dele, o fósforo, ele compõe a molécula de ATP, então todos os processos que envolvem gasto de energia no metabolismo vegetal vai depender do fósforo. O potássio está muito relacionado à abertura e fechamento de estômatos, então as trocas gasosas dependem, né, da presença do potássio para acontecer a respiração, a fotossíntese e a absorção de água na forma gasosa. O magnésio, ele compõe a molécula de clorofila, que também é fundamental para acontecer a fotossíntese. Então, quis trazer aqui alguns exemplos de como todos os nutrientes, eles são fundamentais para o metabolismo vegetal e para a produção fitoquímica. E aí, dada a importância, né, dos nutrientes, a gente pode se perguntar, então, como que eles são absorvidos pelas plantas. Eles estão presentes no solo principalmente de duas formas. Dentro da matéria orgânica, que é quando há morte de animais e vegetais, e aí eles vão se decompondo, né? Então a matéria orgânica é esse resto de outros seres, e na forma de minerais. Então essas são as duas maneiras em que os nutrientes estão presentes no solo. Mas estar presente nessas duas formas não significa que eles estão disponíveis, porque dentro ali da matéria orgânica ou dos minerais, os nutrientes eles ficam ligados a outras moléculas, como está representado ali, né? Então, eles ficam interagindo, né, por ligações químicas com outros elementos. E aí eles não ficam disponíveis, eles ficam presos ali ou na matéria orgânica ou nos minerais, e estando preso, eles não ficam disponíveis para que as plantas consigam absorvê-los. Elas conseguem absorver esses nutrientes quando eles estão na sua forma iônica, que é a sua forma livre, né, com carga elétrica positiva ou negativa. Então, os nutrientes estarem presentes nem sempre significa que eles estão disponíveis. E é aí que entra a importância dos micro-organismos, porque os micro-organismos eles têm essa capacidade de tornar esses nutrientes disponíveis para os vegetais. Então, eles são capazes de romper essas ligações que os nutrientes estão com outros
elementos ali e torná-los na sua forma iônica para que as plantas possam absorvê-los. E eles fazem isso por meio de 2 processos principais, que é a mineralização e a solubilização. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. A mineralização está relacionada com a matéria orgânica. Então, no processo de decomposição da matéria orgânica, que é quando os micro-organismos usam essa matéria para tirar ali a energia, né, eles conseguirem se alimentar, digamos assim, eles vão decompondo essa matéria orgânica e aí, nesse processo, a gente tem a mineralização, que é a transformação de um composto orgânico em um composto inorgânico. Então, os nutrientes que estavam ali dentro de moléculas de proteína, açúcares e ácidos nucleicos, eles são mineralizados e o nitrogênio vira nitrato ou amônio, o fósforo vai virar os fosfatos, os cátions também são liberados. Então, há essa transformação pela mineralização. E aí, um exemplo em que acontece a mineralização é no ciclo do nitrogênio. Então, como que funciona, né, o ciclo do nitrogênio? A gente tem o nitrogênio atmosférico na forma gasosa, N2, e aí, para que ele seja fixado, né, transformado em um nitrogênio presente ali no solo, né, saia da sua forma atmosférica e passe para a sua forma, enfim, presente no solo, é importante a presença, a ação de bactérias do gênero Rhizobium. Então, essas bactérias, elas vivem em simbiose com leguminosas, que são plantas da família Fabaceae, né, como o feijão, a soja. Então, nessa associação dessas bactérias Rhizobium com as leguminosas, é possível a fixação biológica do nitrogênio, que é essa transformação de nitrogênio atmosférico em um nitrogênio fixado. Depois que acontece essa fixação, as raízes do vegetal, né, com o tempo, elas vão morrer e vão ser decompostas. E aí há o processo de decomposição, que eu falei anteriormente. Nesse processo, dentro dele, acontece a mineralização e aí há a liberação, então, de nitrogênio na forma de amônio. E esse processo é chamado de amonificação, a formação de amônio. Esse processo, diferente do primeiro, que acontece com um gênero específico de bactérias, que é o gênero Rhizobium, esse segundo, a amonificação, acontece com uma grande diversidade de gêneros, de tipos de bactéria. Depois da amonificação, há a transformação em nitrato por meio da nitrificação, e esse já é um processo específico de um gênero apenas de bactéria. Essas duas formas são formas, né, que os vegetais conseguem assimilar amônio e nitrato. E aí, em seguida, há a desnitrificação, que já é a transformação em óxido nitroso ou nitrogênio atmosférico novamente para retornar ao ciclo. E esse último processo ele também é feito por uma diversidade de gêneros. E isso é algo comum nos micro-organismos do solo, o fato de que muitos gêneros e tipos diferentes de micro-organismos desempenham a mesma função. E isso é muito importante para manter o equilíbrio do ecossistema, porque se falta um gênero ali, um tipo de micro-organismo, tem outros que conseguem desenvolver o seu papel, e além de que eles competem entre si, né? Então, se são vários desenvolvendo, fazendo a mesma função, tem uma competição entre eles que é uma competição regulatória. Então, também é uma forma de manter esse equilíbrio populacional e de papéis, de funções ecológicas no solo. Então, a gente vê aí que sem as bactérias, o nitrogênio não consegue completar o seu ciclo, né? E aí, o outro processo pelo qual os micro-organismos conseguem transformar os nutrientes em formas assimiláveis é a solubilização. Enquanto a mineralização está mais voltada à matéria orgânica, a solubilização está relacionada aos minerais e às rochas. Então, os micro-organismos eles conseguem secretar ácidos
e substâncias quelantes, que são substâncias que conseguem se ligar a íons, e aí essa secreção dessas substâncias vai solubilizar, transformar os compostos inorgânicos que estavam presos ali nos minerais em íons disponíveis, como os fosfatos e os cátions, como exemplo. E um exemplo da solubilização está no ciclo do fósforo. O fósforo é um elemento que tem uma baixa mobilidade, ou seja, quando ele está no solo, ele não consegue caminhar pela solução do solo até a planta, é como se ele ficasse mais parado ali. E aí, se a raiz da planta não consegue chegar até esse nutriente, ela não consegue absorvê-lo. E aí entra a contribuição dos fungos micorrízicos, porque eles se associam às raízes dos vegetais e aumentam a área de contato dessas raízes. Então, os fungos micorrízicos ajudam as raízes a chegar até esse fósforo que fica mais imóvel, né, mais distante dos vegetais. E aí, para além dessa questão física, né, de aumentar a área de absorção, os fungos também, eles solubilizam o fósforo. Então, na matéria orgânica, eles secretam enzimas fosfatases, que são enzimas que conseguem romper as ligações e liberar o fósforo. E nos minerais, eles secretam ácidos que vão abaixar o pH do meio, e aí com isso vai também possibilitar a liberação do fósforo para o solo. Então, aqui nesse caso, os fungos eles ajudam tanto a planta a encontrar o fósforo, como também a torná-lo disponível para que ela possa absorver. Bom, e aí até agora eu falei um pouco sobre como que os micro-organismos ajudam no cultivo vegetal, né? Como eles ajudam as plantas a crescerem. Mas, muito para além de ajudar a planta a crescer, eles desempenham um serviço ecossistêmico muito importante, que é a ciclagem de nutrientes. E aí, o que é um serviço ecossistêmico? É quando o ambiente, né, a natureza como um todo, ela nos proporciona diferentes benefícios para os seres humanos. A ciclagem de nutrientes é uma delas, a polinização, a qualidade do ar, da água. Então, tudo o que é um benefício para o ser humano é chamado de serviço ecossistêmico. E aí, os micro-organismos, eles desempenham um serviço ecossistêmico, que é a ciclagem de nutrientes, e ela é o mais caro serviço ecossistêmico. E aí, como assim, né? Mais caro serviço ecossistêmico? É o que esse artigo buscou responder. É um artigo de 2014 que chama Mudanças no Valor Global dos Ecossistemas, e ele buscou responder a pergunta de quanto que custaria para a humanidade se tivéssemos que pagar pelos serviços ecossistêmicos que a natureza nos proporciona, né? E aí ele analisou, então, 17 serviços, dentre eles a polinização, o controle biológico, a produção de alimentos, o acúmulo de matéria orgânica, e foi feito um mapeamento global de cobertura da Terra em 17 biomas principais. Então, foi usado mapa tipo satélite. E aí foi encontrado o resultado de que se a gente tivesse que pagar pelos serviços ecossistêmicos, a gente teria que pagar 125 trilhões de dólares por ano. E para a gente ter uma comparação, esse valor é 1,7 maior do que o PIB mundial na mesma época. Então, assim, o PIB é o que a gente produz, né, de riqueza. Então, o que a gente teria que pagar é muito maior do que aquilo que a gente produz. E desse valor total, dos 125 trilhões, 23% está relacionado à ciclagem de nutrientes, que é o serviço que teve uma maior contribuição aí para esse valor, né? O que tem mais... a maior parte está relacionada à ciclagem de nutrientes.
E aí, esse artigo traz a discussão de que colocar esse valor não é uma forma de buscar uma mercantilização ou uma privatização, mas sim de chamar a atenção para a importância desses serviços que são bens públicos, né, de todos os seres, e que eles precisam, né, ser protegidos. Então, enfim, eu quis trazer esses dados para mostrar que os micro-organismos, para além de contribuir para o cultivo vegetal, eles são fundamentais para a manutenção da vida na Terra como um todo, né? E aí, agora saindo um pouco da questão dos nutrientes, os micro-organismos, eles também contribuem para manter as condições físico-químicas do solo. Então, a absorção de nutrientes, ela depende do pH e salinidade favorável, assim como da capacidade de troca catiônica, boa porosidade, textura. Tudo isso são condições físicas e químicas que o solo precisa ter para que os vegetais consigam absorver os nutrientes. Então, não adianta ter nutriente disponível se o pH não está favorável, ou se a porosidade também não tá boa. Então, as condições físico-químicas, elas são também essenciais para o cultivo vegetal. E como que os micro-organismos ajudam nisso? Eles produzem polissacarídeos, principalmente os fungos, né? Eles têm a capacidade de produzir a glomalina. A glomalina é uma substância colante, então ela tem um aspecto de cola mesmo, e ela faz essa função de conseguir colar, né, unir diferentes partes do solo. E aí, além da glomalina, as hifas fúngicas, né, que é o corpo ali dos fungos, eles vão contribuindo para formar os agregados do solo, que a gente pode observar quando a gente pega um solo que se desmancha rapidamente, né, ele não tem uma boa porosidade. Agora, alguns solos que têm ali os agregados, é exatamente isso. Esses agregados, eles são formados de areia, silt, argila, né, diferentes tamanhos de partículas minerais, assim como matéria orgânica, água, fungos, bactérias, árqueas. Então, um único agregado do solo, ele tem ali dentro dele uma grande diversidade, é um micro-habitat, né? Ele é um habitat ali dentro de um único agregado, que às vezes é bem, bem pequeno. E aí esses agregados vão ajudar o solo a ter mais resiliência e aguentar diferentes estresses. Então, um solo que tem um solo bem agregado vai ser um solo que tem uma boa porosidade, e aí isso vai permitir a entrada e a retenção de água naquele solo. A porosidade também ajuda a aumentar a capacidade de troca catiônica, que está relacionada com a retenção de nutrientes ali no solo, né? Evitar que eles sejam perdidos e fiquem retidos. A produção da glomalina, né, que é essa substância colante, ajuda a manter galerias. Então, organismos maiores, né, como minhocas, elas fazem galerias no solo, que aumenta a porosidade dele, e a produção da glomalina, a presença de hifas, vão ajudar a manter essas galerias. Também protege a matéria orgânica, forma microhábitats, que aumenta ali a diversidade e a atividade biológica. Um solo também bem agregado é um solo que é protegido contra a erosão. Então, tudo isso são condições físico-químicas que os micro-organismos ajudam a manter. Bom, então a gente observa que um solo saudável é um solo biodiverso, que tem a presença de micro-organismos e a diversidade deles, porque cada um vai ter a sua função e a sua importância. Esse solo saudável vai ser um solo que tem um bom fluxo de energia por meio da fotossíntese, da heterotrofia, o estoque de carbono, porque a glomalina, a presença dos fungos, também faz com que o carbono que tem em excesso na atmosfera seja estocado no solo. Assim como também o solo saudável vai ser um solo que tem a ciclagem de nutrientes
por meio dos processos de mineralização, transformação, absorção e disponibilidade para os vegetais. E esse solo biodiverso vai ser o solo que tem características físico-químicas favoráveis à absorção de nutrientes pelos vegetais e à resiliência do solo. Então, dada a importância dos micro-organismos, a gente precisa pensar em como ter micro-organismo no solo, então, né? E aí, o alimento dos micro-organismos é a matéria orgânica. Então, solos que têm matéria orgânica vai ser provavelmente um solo rico em micro-organismos. E aí tem alguns tipos de cultivo que favorecem a manutenção e o acúmulo da matéria orgânica. Então, a rotação de culturas, que é quando há o plantio há essa diversificação das culturas, né, diferente de quando planta o mesmo tipo de cultura sempre, essa diversificação das culturas proporciona também uma diversificação ali nos microhábitats, cada planta vai secretar um tipo diferente de produtos pelas suas raízes, então vai elevar a diversidade de micro-organismos. O plantio direto, que é quando é feito o plantio sem o preparo do solo anteriormente, também mantém essa matéria orgânica, né, os restos da cultura anterior é matéria orgânica para alimentar os micro-organismos. A adoção de plantas de cobertura, que vai proteger o solo, não vai deixar o solo exposto. A compostagem, né, tudo isso são formas de manter a matéria orgânica no solo, o que vai aumentar a fertilidade dele e a resiliência, e vai evitar a compactação excessiva, a perda de temperatura e a perda de umidade, que são prejudiciais para a saúde do solo. E aí, nesse sentido, então, tem sido estudado os biofertilizantes, que são bioinsumos enriquecidos com aditivos microbianos. Eles têm sido analisados, né, pesquisados, como uma alternativa aos fertilizantes sintéticos, que traz alguns problemas. Os fertilizantes sintéticos, eles são caros, né, eles têm alto custo de compra. A maioria deles são importados, então a gente precisa comprar de outros países, e aí ficamos dependentes da economia mundial. Na produção desses fertilizantes, a formação de gases de efeito estufa, então só a produção de amônia ela é responsável por 0,8% dos gases do efeito estufa, e também a proliferação de fitopatógenos, né? Geralmente favorece uma única espécie, e aí esse desequilíbrio ecológico é comum de acontecer com o uso de fertilizantes sintéticos. Então, os biofertilizantes, eles têm sido pesquisados e tem sido encontrado o resultado de que eles aumentam a diversidade e a atividade microbiana no solo, assim como melhoram o desenvolvimento de diferentes culturas. Então, tem pesquisa aí com milhos, com cebola, com couve, com hortaliças, dentre vários outros aí que trazem esses resultados positivos, não só para o vegetal, mas também para a diversidade e atividade microbiana do solo. Além disso, eles também contribuem para a fitorremediação. Então, um estudo com girassol e inoculação de fungos tricoderma encontrou que houve a absorção de metais pesados do solo e o aumento das enzimas antioxidantes. Eles também estimulam a rede de comunicação do solo. Um biofertilizante com inoculação de bactérias do gênero Bacillus atraiu grupos de protistas predadores de patógenos. Então, a inoculação da bactéria atraiu o protista predador, não só dela, como de outras bactérias que causam doença para a planta. Bom, e em relação às plantas medicinais, né, o que tem sido pesquisado sobre biofertilizantes em plantas medicinais. Quando eu coloquei lá no Scopus as palavras-chave biofertilizantes e plantas medicinais, eu encontro 131 documentos, então não são muitos, são bem poucos documentos a respeito disso, mas a gente observa que tem sido cada vez mais produzido, né? Nos últimos tempos tem aumentado a produção de pesquisa relacionada a biofertilizantes em plantas medicinais. E aí eu selecionei alguns para trazer
para vocês. Todos, apesar de serem poucos, a grande maioria indica uma melhoria no crescimento e na produção vegetal, o aumento de compostos bioativos, a resistência a estresses e a melhoria da qualidade do solo. E aí, primeiro, eu trouxe esse artigo, que é um artigo produzido aqui pelo nosso programa, pelo Rafael Marlon, professor Alexandre, professor Marco Aurélio, professora Susan, professor José Eduardo, além de outros autores que eu não falei, mas, enfim, quis trazer esse artigo produzido aqui pelo nosso programa, que estudou a inoculação de fungos micorrízicos com adubo orgânico, foi usado esterco bovino, na erva cidreira, que é a Melissa officinalis, né? Essa imagem mostra a colonização. Então, essa é uma imagem da raiz da Melissa officinalis, e essa parte em azul mais escuro, né, são as hifas do fungo, e essa parte mais circular de azul escuro é a vesícula, que é onde são armazenados os nutrientes que vão ser trocados com a planta. Então, por meio aí dessa imagem, houve a confirmação, né, de que a melissa ela é micotrófica, ou seja, ela faz associação com os fungos micorrízicos. O que foi encontrado de resultado nesse artigo é que a adubação orgânica aumentou a área foliar, a inoculação com fungo micorrízico aumentou em 80% a biomassa vegetal, então foi um aumento considerável. E aí isso foi uma união, né, de dois fatores, aumento da área foliar, aumento da biomassa, que foi resultado de um aumento também na fotossíntese, e esse aumento está relacionado com a presença dos fungos micorrízicos, que são drenos de carbono, ou seja, eles pegam o carbono que a planta assimila pela fotossíntese e drena esse carbono, né? Pega esse carbono para ser armazenado ali armazenado ou utilizado por ele, né, para o seu próprio metabolismo. Mas, ao mesmo tempo que ele pega o carbono que a planta assimilou, ele também fornece condições para que ela consiga trabalhar mais, né, assimilar mais. Então, ele aumenta a disponibilidade de água, de nutrientes, levando, então, ao aumento da fotossíntese. No fim das contas, é positivo para ambos os organismos, né, tanto para o vegetal como para os fungos. Em relação ao teor de óleo essencial, a inoculação de fungos com esterco causou a formação de 0,27% do teor, que foi bem maior do que o controle negativo, né, que é a primeira barra lá, o controle negativo. Então, foi 68,75% maior do que o controle. E além de aumentar a concentração, ele também aumentou a formação de certos compostos. Então, o citral aumentou de 66% para 71%, os fenóis aumentou de 77% para 136% e os flavonoides de 0,84 mg para 0,95 mg. Então, além de aumentar a concentração, aumentou também a qualidade, né, do óleo. Em relação ao rendimento e à quantidade total do óleo essencial, a ausência de adubação orgânica foi marcante aí, porque ela causou a diminuição de 60% a 80% do rendimento, o que está relacionado também com a diminuição da biomassa foliar. Então, sem a adubação orgânica, houve menos folha e aí, consequentemente, também menor rendimento de óleo essencial. Aí um outro trabalho também produzido aqui pelo nosso programa é o trabalho da Letícia, que estudou os fungos micorrízicos arbusculares no crescimento e na produção de cumarinas em Micânia levigata, que é o guaco, e esse trabalho encontrou que a inoculação com fungos aumentou o teor de cumarina em 20,59%, que é bem maior do que o valor mínimo exigido na farmacopeia de 0,15%. E além desse resultado no óleo essencial, houve também um aumento na biomassa, na altura e no número de folhas. Esse gráfico mostra o número de folhas e a gente pode observar aqui a barra cinza, que é a barra em que teve a inoculação micorrízica, aumenta
a quantidade de número de folhas. Bom, e aí há vários outros estudos que trazem esse resultado de que o uso de biofertilizantes aumenta a produção de compostos bioativos, como compostos fenólicos, flavonoides, antioxidantes, assim como melhora o rendimento e a composição de óleo essencial. Então, isso foi encontrado nesse estudo que inoculou bactérias na hortelã-toranja, esse outro que inoculou fungos micorrízicos no cardo mariano, são alguns exemplos. Esse outro estudo observou a inoculação de fungos e bactérias no manjericão em consórcio com o feno grego. E ele encontrou o melhor resultado, que teve mais desenvolvimento vegetal e mais produção de óleo, foi a combinação, o uso de metade de fertilizante químico e metade de biofertilizante. Então também mostra pra gente que nem sempre adotar apenas um dos dois é a melhor alternativa, né? Nesse caso, a melhor foi o uso combinado. E aí, outra questão que tem sido estudado é a questão da resistência a diferentes estresses. Nesse caso desse trabalho, foi estudado a resistência ao estresse hídrico com a Calendula officinalis. Aí esse quadro mostra visualmente, né? Mostra os resultados assim de forma visual. Ali, a primeira linha está indicando o estresse hídrico, né? Então, essa primeira coluna é sem o estresse, a coluna do meio é com um pouco de estresse e a terceira coluna é quando houve o maior estresse. E as linhas indicam o que foi inoculado. Então, a segunda linha foi inoculado bactéria, a terceira algas e a última um combinado das duas. E aí a gente pode observar que esse quadro aqui, que é o que teve mais estresse hídrico, a flor está muito mais bonita, com uma coloração muito mais forte do que aquela primeira lá da quina, que é quando não teve nenhum estresse, mas também não tinha presença de nenhum micro-organismo. Então, além dessa forma visual, né, de ver, que está relacionado com os carotenoides, que traz a pigmentação para a planta, os resultados também indicaram que a inoculação combinada aumentou a clorofila, a integridade celular, aumentou as enzimas de defesa, a catalase, aumentou os carotenoides, as ligninas e os flavonoides. Além do estresse hídrico, também tem estudos que analisam o estresse por salinidade. Então, aqui houve a inoculação de fungos micorrízicos com extrato de Timbra spicata, o tomilho espiga, no alecrim, Rosmarinus officinalis, e essa inoculação aumentou o rendimento de óleo essencial em 80%. Bom, então, para concluir, os biofertilizantes, eles estimulam a nutrição vegetal, eles melhoram a nutrição, né? Então, para o cultivo vegetal, a presença deles é muito importante, mas para além de estimular a nutrição vegetal, eles contribuem para a manutenção da saúde do solo como um todo, para o equilíbrio da complexidade ali do ecossistema solo. E isso é muito importante para a resiliência a estresses, porque muitas vezes, né, quando a gente vê estudos em plantas medicinais, os compostos bioativos são produzidos quando a planta sofre algum estresse, né, dentro de um nível moderado ali. Então, se a gente tem um solo saudável que consegue resistir a esses estresses, para as plantas medicinais é ainda mais importante, né, já que a gente está aí buscando a melhor produção fitoquímica possível. Aqui as minhas referências. É isso.